Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Receituário de sempre, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, dêem um hype. E se quiserem apoiar o nosso trabalho, podem fazê-lo pelo link do LivePix aqui na descrição do vídeo. O tema de hoje vai aproveitar o clima de Copa do Mundo para tratar de um tema geral, que é a questão do humor nas transmissões esportivas, nos programas de televisão, em contextos nos quais normalmente a comédia ela não está tão presente, em contextos com os quais a comédia não está tão familiarizada. E é curioso porque o mundo esportivo, ele de fato é o grande entretenimento do nosso tempo. Nós hoje temos uma monopolização da TV aberta por reality shows, jornais, telejornais e jogos de futebol. Porque são mídias que retêm muito público, porque acontecem ao vivo, elas geram discussões posteriores com as quais a mídia consegue ampliar as suas fontes de faturamento. E o futebol, ele não deixa de atrair também pessoas que acompanham o jornalismo e pessoas que acompanham o reality show. E esses públicos, em geral, são públicos que não estão interessados nos aspectos técnicos do esporte. São pessoas que não ligam para o SofaScore, não ligam para gols e assistências, não ligam para a precisão dos passes. Elas se importam muito mais em acompanhar aquilo ali enquanto reflexo da sua preferência política ou da sua preferência de celebridade. Por isso, os times sentem, às vezes, esse desejo de trazer para perto de si figuras midiáticas. Na política, por outro lado, existe uma certa vacilação, porque torcedores de times possuem as orientações políticas as mais diversas. Nós não podemos dizer que time tal é de esquerda, time tal é de direita. É verdade que certos times surgiram nas camadas mais elevadas, nas elites, outros times surgiram a partir de extrações mais populares, porém a mobilidade social aconteceu e hoje torcedores ricos de um time pobre existem do mesmo modo que torcedores pobres de um time rico, de um time que surgiu enquanto um círculo elitista. Mesmo porque um time de futebol não pode prescindir da aceitação de membros das classes sociais mais variadas, porque você precisa de muito lobby para gerir um time de futebol. Você precisa de boas relações com públicos ricos, públicos que permitam acesso a Brasília, permitam acesso às instâncias mais elevadas do poder, e você também precisa de um público mais popular, porque é ele que vai pagar ingresso, é ele que vai comprar camisa, é ele que vai se manifestar de maneira mais efusiva pelo time e vai gerar aquelas fotos bonitas, com muitas pessoas, com grandes aglomerações. Então, um time de futebol precisa adotar um tom de comunicação amplo, que não deixe quase ninguém de fora, porque essa é a lógica, você precisa abraçar a todos os públicos. Um time de futebol não pode se dar o luxo de ser nichado, ele precisa ter um apelo entre várias camadas da população, porque ele depende disso para gerar fontes de receita e para se manter, mesmo porque às vezes você pode se deparar com uma situação regulatória, com uma situação jurídica que requeira a ajuda de alguém mais experiente, alguém com bons contatos, alguém que consiga, de fato, o acesso a instâncias pelas quais você resolva aquele problema. De qualquer maneira, nós vemos que essa tendência a colocar elementos de humor no futebol é absolutamente normal, porque as pessoas veem no futebol o entretenimento. E ele é, de fato, um grande entretenimento. Um entretenimento que pode tanto servir como porta de entrada para assuntos mais sérios, para assuntos mais profundos, política, história, até religião, como pode servir só como entretenimento, como algo vazio, algo que as pessoas vão consumir e se sentir felizes por aquele momento e esquecer um pouco os problemas do dia a dia. A mídia precisa equilibrar esses dois pratos e se vê, muitas vezes, na contingência de aceitar que pessoas do YouTube, pessoas do Instagram, adentrem aquele ambiente do jornalismo e exerçam a sua função ali, para o desagrado de um público jornalístico que, apesar das suas credenciais, apesar do seu conhecimento, não dispõe de tanto prestígio perante os mais jovens.
E você perde, é claro, com a dispensa dessas pessoas, um conhecimento de futebol muito ilustrativo, um conhecimento de futebol esclarecedor sobre certos temas e aspectos da história também que tendem a se perder, porque a maioria desses comentaristas não vai registrar o que sabe em livro, não vai se preocupar em preservar a memória do futebol. De modo que é necessário ter um certo equilíbrio com relação a essa questão do humor, para que ele não se torne simplesmente algo escatológico, algo depreciativo, algo que simplesmente sirva para diminuir as outras pessoas à custa, melhor, para diminuir as outras pessoas com o intuito simplesmente de exaltar o seu próprio produto, exaltar a sua própria pessoa. Eu acho que é possível que você seja engraçado, que você seja carismático, sem necessariamente ser alguém vazio. E se você parar para pensar bem, pessoas inteligentes, pessoas cultas, tendem a ser mais bem-humoradas e a, de fato, fazer com que as pessoas se divirtam sem necessariamente diminuí-las, sem necessariamente prejudicar a outras pessoas. Hoje o humor se tornou muito algo voltado ao choque e ao palavrão. Esse humor de choque e palavrão precisa de um certo subtexto, sem o qual ele se torna simplesmente grosseria, falta de educação, desrespeito. E é uma fronteira muito tênue, é difícil. É difícil porque o tema do humor é um tema ético. E você, na ética, precisa de uma grande maleabilidade, de uma grande adaptabilidade. Aristóteles já falava sobre isso na Ética Nicômaco. Você precisa encontrar uma medida para o humor para que ele não se torne simplesmente uma depreciação, um escarnecimento, e você, de fato, divirta as pessoas, que você, de fato, torne a vida das pessoas melhor por meio do seu trabalho humorístico. É muito difícil, é algo complicado, porque as pessoas politizam o humor, as pessoas se sentem ofendidas e reivindicam na justiça uma indenização. Eu não acredito que, de fato, essa visão de que não podemos processar nenhum humorista, ela se sustente. Não acho. Existem, de fato, fronteiras em qualquer sociedade que ultrapassadas geram consequências jurídicas, isso é normal. Existem dogmas de uma sociedade cujo ferimento traz, sim, graves danos ao ofensor, e isso vai acontecer, porque toda coletividade tem os seus deuses, tem os seus ídolos. Ídolos que, se você quebra, você vai receber uma resposta proporcional. Então, é um pouco bobo achar que a liberdade de expressão vai ser sempre algo aceito, tolerado. Não vai. Agora, o que deve existir é um controle caso a caso. Não acho que se deva instituir um comitê, uma comissão encarregada de julgar todas as piadas do mundo. Isso deve ser respondido caso a caso e exige uma prudência da parte de quem julga. E exige, às vezes, uma certa arbitrariedade que precisa ser corrigida pelas instâncias superiores. É muito difícil fazer essa triagem e ela exige, de fato, uma grande maturidade. E vai estar sempre sujeita a erros, a injustiças, a desproporcionalidades, cuja reparação vai, de fato, requerer de nós juízo crítico e requerer de nós também uma certa empatia, uma interpretação mais benevolente para não criminalizar pessoas que simplesmente estão fazendo humor. O fato é que o humor hoje no Brasil é ruim, de um modo geral. Existem poucos humoristas bons no Brasil. Eu não tenho nenhuma predileção por humoristas, eu acho que a maioria é muito grosseira. E eu estou falta, às vezes, até nas transmissões esportivas, de algo mais enriquecedor, instrutivo. Um canal que faz um trabalho legal é o Prone Andrei, cuja pauta é sempre um pouco fora desses cânones mais comuns da imprensa esportiva, mas traz um trabalho de arquivologia, de memória, de apresentação do futebol antigo para um público mais jovem, que me parece muito positivo. E eu acho que equilibra muito a questão do humor com essa questão da informação, da história, até da política que existe no futebol. E eu acredito que, de fato, um bom jornalismo esportivo, eu acredito que um bom entretenimento, ele precisa ter um pouco de informação, ele precisa ter um pouco
de cultura ali, não de modo didático, mas algo que desperte a atenção, algo que atraia aquela pessoa para leituras, para filmes, para vídeos, para quadros, para obras engrandecedoras. E é muito difícil fazer isso. É um esforço muito complexo e a nossa tendência é sempre de rebaixar e de tornar as pessoas, como já afirmava Platão na República, escrava de falsos espetáculos.